Continuando o nosso cálculo, o item 4 nada mais é do que a densidade de drenagem, que consiste na divisão entre o comprimento total de drenagem dividido pela área da bacia hidrográfica. A área da bacia hidrográfica nós calculamos lá no item 1 e é igual a 4 hectares. Agora, o comprimento de drenagem é o comprimento de todos os corpos hídricos que existem, ou comprimento de todos, seja corpos hídricos perenes ou intermitentes que existem na bacia hidrográfica. Ou seja, eu coloquei aqui que é igual a somatória do rio principal com todos os rios secundários. Nesse nosso caso, nós temos só um rio secundário. Então, beleza. O rio principal nós já temos, que é 264,3 metros. E aí eu fui para o rio secundário. Vou voltar aqui nele, ó. O único rio secundário que nós temos é esse rio que conflui ao rio principal indo para Nordeste. Na verdade, vindo de Nordeste para a confluência. Já de antemão, eu medi ele também com auxílio de uma linha e cheguei que o comprimento dele é de 6,6 centímetros. Aplicando na nossa escala, ó, 6,6 centímetros é o comprimento do rio secundário, que está para a escala de 200 metros para 11,2 centímetros. Então, fazendo essa relação de cabeça, eu tenho que o comprimento do rio secundário é de 117,9. Então, somando o rio principal ao rio secundário e dividindo pela área, eu tenho que a densidade de drenagem é de 95,55 metros de rio para cada hectare de área da bacia hidrográfica. Para a gente avaliar esse resultado, nós deveríamos ter uma outra bacia, uma outra relação, para a gente poder saber, olha, é muito, é pouco, em relação às bacias hidrográficas dessa região, esse tem mais comprimento por unidade de área ou não, tá? Mas para a gente ter uma ideia, tá? Um hectare é 100 por 100, então seria como se nós tivéssemos 50 metros de cada lado desse rio principal, tá bem? Vamos continuar então com o item 5 e o 6, que seriam a distância média do divisor de água ao curso d'água. Que distância que é essa? É essas distâncias aqui, ó, do divisor de água ao curso d'água. Esse daqui é o XD. Este daqui, por exemplo, é o XD. Esse daqui, por exemplo, é o XD. Ou seja, eu faria várias medições dessa, tanto aqui quanto do outro, da outra lateral, para eu saber qual que é a distância média do divisor de água ao corpo hídrico. Beleza? Ele é dado então por metade da densidade de drenagem. Nesse caso, ó, a densidade de drenagem está para meio vezes a densidade de drenagem, que é metro por hectare. Só que é o seguinte, eu estou fazendo esse ajuste de unidade porque nós estamos trabalhando com distância. E distância tem que ser uma medida em metro, em quilômetro, ou seja, em uma unidade de comprimento. Então eu ajustei o hectare de tal forma que 1 hectare está para 10 mil metros quadrados. Aí eu consegui cortar hectare com hectare, metro com metro quadrado, sobrou para mim metro. De cabeça eu tenho que, em média, o divisor de água está a 52 metros do corpo hídrico superficial, que foi aquilo que eu disse até no slide anterior. Desculpa, na fala do exercício do item 4, perdão. E indo para o item 6, que também tem a ver com a necessidade de drenagem, quer dizer o seguinte, qual que é a distância média que uma gotinha que cair aleatoriamente aqui na bacia hidrográfica, ela vai estar distante do corpo hídrico. Independente de onde essa gotinha cair, qual que vai ser a distância média dela? Então, ele é dado pela distância média do escoamento superficial ao curso d'água, que é dado por XH. Que a equação dele é 1/4 da densidade de drenagem, ou seja, 1/4 de 95,55 metros de drenagem para cada hectare de área. Como também é distância e eu tenho que sair em uma unidade de comprimento,
eu fiz o ajuste que 1 hectare está para 10 mil metros. Então, hectare com hectare, 1 metro com metro quadrado, vai me sobrar em metro. Ou seja, em média, a gotinha que cair aleatoriamente na bacia, em média, ela vai percorrer 26 metros,2 até encontrar um corpo hídrico superficial. Tranquilo? E para finalizar nós vamos determinar a ordem do rio, que seria o item 7. Lembra? Nós começamos a ordenar os rios em função das nascentes dele. Então nós temos nesse nosso desenho duas nascentes, a do rio principal e a do rio secundário. Então eu vou vir no rio principal e vou dar a ordem para ele, ordem 1. No rio secundário eu também tenho uma nascente nele e ele também terá a ordem 1. Como eu estou tendo a confluência de dois rios de mesma ordem, eu acrescento uma ordem. Então, nesse caso, essa nossa bacia hidrográfica, nós temos uma ordem 2. Deixa eu pegar o azulzinho aqui, ó. A ordem desse nosso rio, do nosso corpo, desculpa, a ordem da nossa bacia hidrográfica, ela é igual a 2. Tudo bem? Então, vou encerrar aqui para a gente calcular os próximos itens dos nossos exercícios, das nossas características fisiográficas.